Fora da ordem. Estados Unidos, Europa e Japão enfrentam a dura realidade de pouco ou nenhum crescimento, dívidas elevadas e abatimento do estado de espírito da população. Convidado, Clóvis Rossi, colunista da Folha de São Paulo, um dos mais respeitados observadores internacionais da imprensa brasileira. Nova ordem mundial? A China se apresenta para suceder aos Estados Unidos como a maior potência do planeta. E o Brasil consegue taxas de crescimento que resgatam parte da dívida social. Convidada, Itamara Corax, cantora brasileira, exportadora da nossa música e cidadã do mundo. Nesta edição casual, vamos revisitar a tensão da política e da economia das últimas semanas, do último mês, dos últimos anos e questionar: há alguma coisa fora da nova ordem mundial? Ou a ordem é que está se renovando de novo? O comentarista Jorge Vidor está com a gente ao vivo nesta edição. Eu sou o Guto Abranches e no Conta Corrente você vê ainda conosco que o mercado de trabalho nos Estados Unidos já deu algum respiro de alívio. Gerou 117 mil postos agora no mês de julho. Alívio porque esperava-se menos que isso, 85 mil. E ainda, apesar deste dado melhor do emprego, as bolsas fecham em queda em Wall Street, o Ibovespa sobe no dia, mas perde 10% na semana e a inflação medida pelo IPCA vem abaixo das expectativas, mas é a maior em 12 meses desde 2005. Boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos de volta à nossa sexta-feira casual no Conta Corrente. Depois, é verdade, de algumas semanas de ausência. Não foi por acaso. Você se recorda, foram dias tensos, foram semanas de grande ansiedade, sobretudo com muita preocupação com a crise da dívida americana e todo aquele jogo político que assustou a economia e os mercados do mundo inteiro. E não foi só o medo de que os problemas com a dívida na Itália, na Espanha, na Grécia, em Portugal se alastrem. Esse medo não sai da cabeça dos agentes da economia já faz bastante tempo. E sempre há quem alerte que este conjunto da obra, que afinal conspira contra a retomada econômica mundial, pode levar a uma crise ainda mais profunda do que aquela de 2008 e 2009, da qual, por sinal, países como os Estados Unidos não se livraram ainda. E o Brasil, que passou relativamente bem pela crise, que começou lá com a quebra do Lehman Brothers, como é que está agora? E os demais países emergentes que também sentiram, só que mais de leve, aquele solavanco que abateu várias das principais economias do planeta. Esses países estão tranquilos? Estão crescendo? Vão continuar assim? E mais, serão esses os líderes deste novo momento da geopolítica internacional? Será que tudo isso tem a ver com esta fonte de inspiração? Uma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Caetano Veloso escreveu e gravou esta canção há 20 anos, é verdade, já faz tudo isso. O contexto era outro, mas é inegável que em tempos como esses que a gente vive, nós que mexemos com economia o tempo inteiro, acabamos pensando e ouvindo até muita gente dizer: é a nova ordem que está se iniciando. Vamos falar sobre isso com um observador atento e crítico das coisas da política e da economia, o jornalista e articulista da Folha de São Paulo, Clóvis Rossi, que já viajou o mundo inteiro acompanhando encontros entre os principais líderes internacionais acerca dos mais diferentes temas e em ocasiões igualmente diversas. Nós o recebemos em nosso estúdio de São Paulo. Tem outra coisa bem interessante. Como eu disse, a música do Caetano é de 20 anos atrás. Coincidência ou não, exatamente quando começou a carreira da nossa convidada aqui do Rio de Janeiro, Itamara Corax. Ela que é já há algum tempo uma das maiores cantoras do Brasil, de fora do Brasil também. Nos últimos anos, Itamara tem figurado sempre no ranking da revista Downbeat, por exemplo, entre as primeiras intérpretes do jazz nos Estados Unidos. Primeiras mesmo, não é a oitava, décima, ela está sempre entre as 3, 4 melhores. Não é à toa. Desses nossos convidados de hoje, vamos procurar tirar as impressões sobre as mudanças, sim, que essa nova ordem mundial está provocando na vida das pessoas, no comportamento, em cada uma das pequenas decisões do dia a dia, no humor, no sentimento. Vamos começar essa conversa? Itamara, um prazer receber você aqui. Uma alegria estar aqui, Guto. Assim que tivermos o nosso sinal do Clóvis Rossi, também vamos colocá-lo na conversa. Jorge Vidor, como de hábito, está sempre comigo nas sextas-feiras. Você que é a nossa embaixadora da sensibilidade, da arte, nessa nossa edição, fala um pouco para a gente. Você tem viajado muito, já faz bastante tempo, você tem público cativo no Japão, você está sempre nos Estados Unidos. Como é que está o ânimo das pessoas, o estado de espírito, principalmente nas nações mais desenvolvidas? O que você tem sentido? Olha, na Europa também, eu tenho sentido um pouco dessa depressão junto com as pessoas, né? Não é mais a mesma coisa que era
vamos dizer, há 8 anos, há 5 anos atrás. Mas, por incrível que pareça, o Brasil hoje é o paraíso para eles, é a bola da vez, porque é impressionante a curiosidade que eles têm pelo país, pelos estados, Bahia, Rio, enfim, suas particularidades. E o fato de que aqui está dando tudo certo, né? Aqui o real está valorizado. Eu não sei, está havendo, assim, acho que uma expectativa muito grande em relação ao Brasil. Lá uma fora, conspiração positiva. É, muito positiva. A gente está vendo você aqui no telão, olha só. Olha, Vamos levar o um bom fato. Tamara, o Brasil é um país muito musical, claro, né? Isso não, é quase uma redundância falar nisso. Mas a gente sabe que o entretenimento, de uma certa forma, está muito ligado também à situação econômica de uma maneira geral. Se você não tem dinheiro nem para comer, como é que você vai conseguir comprar um CD, ir um show, participar? Mas essa melhora econômica do Brasil nos últimos tempos também fez com que a gente veja uma multiplicação dessa atividade cultural de uma maneira geral e da música particularmente, né? Todas as músicas, as que os jovens gostam mais, mas no seu estilo musical, que já teve uma época assim, digamos, mais consagrada no passado, mais na minha geração, na geração do Guto também. E de repente você vê os mais jovens assim gostando de jazz, aqui no Rio, por exemplo, que era uma cidade em que o jazz quase desapareceu, ele ressurgiu na rua. Teve um festival no Arpoador outro dia, Garota de Ipanema. Estão se buscando casas para exibir mais jazz. Casas, pequenas casas, pequenos conjuntos, que é uma música que é um pouquinho mais sofisticada, né? Você precisa educar um pouco o seu ouvido para... Eu estou falando bobagem ou é verdade? Não, eu acho que assim, existe uma contradição do fato de que o Rio tem pouquíssimos espaços para você cantar. Isso é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, nunca se teve tantos shows internacionais vindo para cá, né? Artistas comprando casas aqui, terrenos, enfim, estado do Rio. Nunca se teve tanto show aqui e a preços, vamos dizer, quase que exorbitantes, a quase R$600, vindo, enfim, todas essas atrações internacionais. Eu acho isso fantástico pela diversidade, pela variedade que você proporciona ao povo, ao público, de poder consumir qualquer tipo de música. Mas eu só acho que o músico brasileiro fica um pouco prejudicado com esse avanço de atrações internacionais vindo. Por quê? Porque o Brasil nunca pagou tão bem os artistas internacionais. Com certeza um Eric Clapton não ganha nos Estados Unidos o que ele vai ganhar aqui, vai ganhar muito mais. Então, essa enxurrada de artistas vindo para cá. Então, por exemplo, ano passado foi até um reflexo. Eu fiz, vamos dizer, 47 shows no Brasil e 41 no exterior. Então, assim, cresce o número de demanda também para cá. Estou vindo de Belo Horizonte, São Paulo, Teresina, estou indo agora para o Maranhão, depois estou retornando para a Europa e voltando para a Coreia, para o Japão. Eu moro no avião, né? Eu moro em avião. Eu costumo dizer, você mora onde? Eu moro em avião. Olha, já estamos com o nosso Clóvis Rossi lá no estúdio de São Paulo. Daqui a pouquinho ele vai participar com a gente. Eu vou fazer uma pausa aqui rápida com a Itamara. A gente retoma a seguir. Vamos ver as notícias no dia de hoje, sobretudo aí o mercado financeiro, como é que se comportou, para que a gente possa, inclusive, incluir daqui a pouquinho o Clóvis Rossi nesse nosso bate-papo aqui. Hoje os mercados respiraram um pouquinho mais aliviados quando foram divulgados os dados de emprego lá nos Estados Unidos. Os números vieram melhores do que se esperava, só que o otimismo durou pouco. A criação de vagas nos Estados Unidos acelerou mais do que o previsto por analistas em julho, com o setor privado contratando mais. Foram abertos 117 mil postos de trabalho contra expectativas de até 85 mil. A taxa de desemprego caiu de 9,2% para 9,1% em julho. Porém, essa queda foi resultado de pessoas deixando de procurar trabalho. Mas o cenário futuro não é muito promissor. Segundo o banco Goldman Sachs, o desemprego vai aumentar até o fim do ano. O banco de investimentos reduziu a previsão para o crescimento americano e afirmou que existe uma chance em 3 de os Estados Unidos voltarem à recessão.
O índice Dow Jones fechou em alta de 0,54%. O S&P 500 caiu 0,06% e a bolsa tecnológica Nasdaq recuou 0,94%. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em ritmo de montanha-russa nesta sexta-feira, depois de muito sobe e desce. O Ibovespa até que fechou no azul, só que na semana o tombo chegou a quase 10%, maior desde novembro de 2008. Mônica Tcharelli. Pela manhã, a Bolsa ensaiou uma recuperação embalada pela divulgação de dados positivos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mas a trégua durou pouco. Logo, as preocupações, com medo de recessão, voltaram a falar mais alto e o Ibovespa desabou. A melhora só veio no final do dia, com a possibilidade do Banco Central Europeu comprar títulos da Espanha e Itália. Com isso, o Ibovespa teve combustível para fechar em alta de 0,26%, com 52.949 pontos. O giro financeiro somou 8.838 bilhões de reais. A volatilidade deu tom dos negócios também no mercado de câmbio. O dólar terminou pressionado e fechou a R$ 1,587 para a venda, em alta de 0,37%. Olha, dois dos países que preocupam o mercado europeu, o mercado mundial, deram mais sinais de fraqueza nesta sexta-feira. A já combalida economia espanhola perdeu fôlego no trimestre passado, cresceu 0,2%, que é bem pouquinho. Na comparação com o mesmo período de 2010, a alta foi um pouco maior, 0,7%. A atividade da economia italiana teve uma alta também modesta no segundo trimestre, 0,3%, a gente vê aqui no nosso vídeo wall. Comparação anual, a expansão foi de 0,8%, um pouquinho maior também. Numa tentativa de acalmar o mercado financeiro, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi e o ministro das Finanças Giulio Tremonti fizeram uma longa reunião de emergência nesta sexta-feira. Segundo o jornal britânico Financial Times, eles concordaram em acelerar o pacote de reformas para liberalizar a economia. A incerteza fez hoje o prêmio de risco da Itália superar o da Espanha pela primeira vez desde maio do ano passado. França, Alemanha e Espanha também fizeram reuniões de última hora para discutir medidas de combate aos ataques especulativos na zona do euro. A rodada de conversas do trio Merkel, Sarkozy e Zapatero sobre os mercados chega num dia difícil para a tropa de frente dos PIGs. A alta dos juros da dívida soberana da Itália e Espanha se acentuou depois que o presidente do Banco Central Europeu anunciou que o programa de compra de títulos iria recomeçar. Os prêmios de risco espanhol e italiano chegaram perto de 7%, nível considerado insustentável, mas depois caíram. Na Itália, o premier Silvio Berlusconi afirmou que pretende acelerar o pacote de reforma para impulsionar a economia o quanto antes. O pacote foi o primeiro recuo de Berlusconi, que até então culpava especuladores pelo aumento acentuado dos juros exigidos por investidores para rolar títulos da dívida italiana, que já chega a 120% do produto interno bruto do país. Segundo reportagem da agência Reuters, o Banco Central Europeu passou a pressionar as autoridades italianas para aprovar as reformas. O dilema para os líderes da zona do euro é que as medidas acertadas anteriormente não podem entrar em vigor antes do final de setembro. Isso porque as medidas teriam que ser aprovadas pelos ministros das Finanças no início de setembro e, em seguida, submetidas aos parlamentos de cada país para aprovação. A intervenção do Banco Central Europeu é vista em Berlim como um mal necessário para reduzir a turbulência no mercado de dívida soberana, no momento em que o volume de negócios está cada vez mais volátil. As bolsas da Europa até ensaiaram uma redução das perdas com os dados do mercado de trabalho americano, mas o otimismo não durou muito. Foi a pior semana para os mercados europeus em quase 3 anos. Londres recuou 2,71%, já temos aqui nos nossos botões coloridos. Frankfurt 2,78%, Paris menos 1,26%. Tem mais. Vamos ver Moscou, menos 2,8%, Milão menos 0,70%, Madrid menos 0,10%. Agora já temos o sinal do nosso convidado em São Paulo, Clóvis Rossi, jornalista articulista da Folha de São Paulo. Para mim, uma honra tê-lo conosco nessa edição do Conta Corrente. Clóvis Rossi, obrigado por participar. Fizemos a primeira parte aqui, enquanto aguardávamos o sinal da sua participação, dizendo que você já andou pelo mundo acompanhando muitos encontros entre alguns dos principais líderes da política e da economia internacional, como observador e como crítico também de como tem se dado as negociações, enfim, a nova ordem mundial, que é o tema da nossa conversa hoje. Você com que olhos está vendo esse momento particular de Estados Unidos, Europa e Japão, por exemplo, com suas economias naufragando, enquanto temos China, temos Brasil, temos Rússia ascendendo? Boa noite.
Boa noite, Guto. É um prazer estar com vocês. Eu vou te contrariar um pouquinho e dizer que o que eu estou vendo é uma nova desordem mundial, não uma nova ordem mundial. Né? O quadro que está se esboçando, especialmente nesta semana, é fundamentalmente de desordem, né? Que eu acho que é causada basicamente pelo um fato clássico, que é o velho já morreu ou está morrendo, mas o novo ainda não nasceu ou demora demais para nascer, o que causa toda a instabilidade, toda a insegurança, todo o desconforto e toda a perplexidade que acompanha o noticiário, especialmente nesta semana. Eu até queria perguntar, você já cantou na China, Itamar? Não, ainda não. Não vai demorar muito. Não, eu estou indo para Singapura pela primeira vez agora, em novembro. Já cantou na Índia? Não, ainda não. E também. já cantou na Rússia? Não. Tá vendo quanto potencial? Acho que ainda o Clóvis tem muito lugar para conhecer. O Clóvis tem razão, quer dizer, a velha ordem já desapareceu e a nova ordem ainda não se colocou, né, Clóvis? Mas, de qualquer maneira, a gente está passando num momento, Clóvis, que no passado, os Estados Unidos tinham um resfriado, você lembra? A gente tinha uma pneumonia aqui. Agora a gente tem Estados Unidos com resfriado, a União Europeia, parte da União Europeia com uma, digamos, quase uma pneumonia, o Japão ali com uma situação, uma doença crônica. E que a gente vê, o Brasil continua indo em frente. A China vai reduzir o seu crescimento, mas nem tanto. A Índia continua crescendo muito, quer dizer, será que não tem um novo desenho mesmo, não? Aí e a gente não está conseguindo perceber ou é um excesso de otimismo meu? Não sei, quer dizer, eu acho que um ponto importante aí a mostrar, Vidor, é o seguinte, quer dizer, o próprio Hu Jintao, o mandatário chinês, quando ele esteve aqui no Brasil para a cúpula dos BRICS, anterior a essa última que foi na China, ele foi muito claro ao dizer que a renda per capita chinesa estava naquela altura, isso foi no ano passado, no 100º lugar do mundo, quer dizer, você quando se coloca a China como a segunda potência mundial, que ultrapassou a Alemanha, que ultrapassou o Japão, etc., tem que levar em conta que com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, precisa ultrapassar muito mesmo para que realmente possa se colocar no primeiro lugar, fazer um Real Madrid-Barcelona com os Estados Unidos. Acho que isso ainda está muito longe de acontecer e a crise de 2008 e 2009 mostrou que a pneumonia americana, a gripe europeia daquele momento levou o crescimento do Brasil, vamos falar do Brasil, que é basicamente o que nos dói no bolso, na alma e no coração, né? Levou a situação brasileira a um crescimento zero durante um ano inteiro. Um país que precisa crescer pelo menos 7% ao ano para realmente começar a resolver os seus problemas, que são ainda gravíssimos, não pode perder, não tem o direito de perder um ano por culpa dos outros, porque a situação brasileira era suficientemente sólida para continuar crescendo. No entanto, perdeu um ano por causa dessa gripe ou pneumonia europeia. Quer dizer, nos afeta de qualquer maneira porque ainda não emergiu essa locomotiva capaz de substituir as locomotivas que estão resfolegando, que estão se transformando em Marias Fumaça, que é a Europa e os Estados Unidos. Muito bem. A gente retoma daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje, com o Jorge Vidor. Vamos ao intervalo agora e a gente volta com a economia do Brasil global. Até já. Estamos de volta com nossa sexta-feira casual sobre a nova ordem ou desordem mundial, como sugere o nosso Clóvis Rossi. Diante de tantas incertezas no cenário internacional, o mercado brasileiro não espera que o Banco Central aumente a taxa de juros para controlar a inflação. Mas o comportamento dos preços ainda preocupa. O índice oficial, o IPCA, é o mais alto, divulgado hoje, é o mais alto desde junho de 2005. No acumulado em 12 meses, contando esse período. Só que o resultado específico de julho foi bem comportado. Em julho, o preço do álcool subiu de forma mais acentuada que o da gasolina. A pesquisa do IBGE mostra que o litro do etanol aumentou 4% e o da gasolina 0,15 ponto percentual. Ambos haviam apresentado queda no mês anterior. Esse ano, o preço dos combustíveis já cresceu com mais força do que em todo o ano passado. Foi o setor que mais contribuiu para a inflação do IPCA no último mês. Os alimentos estão na outra ponta da tabela. Ficaram um pouquinho mais barato no mês passado, mas nada que o consumidor tenha sentido tanto.
O IPCA fechou julho em alta de 0,16%, quase a mesma taxa de junho. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice subiu 6,87%, a maior alta desde junho de 2005. Para agosto, a expectativa do IBGE é de que a inflação continue subindo. Muito bem, estamos de volta ao nosso tema da Sexta-feira Casual, uma nova ordem mundial, nova desordem mundial. Vamos continuar conversando sobre isso com os nossos convidados. A Itamara Colex, por exemplo, tem um público cativo, que eu sei, no Japão. Quais outras localidades? Coreia também. Ou seja, não por acaso são países tão... Quer dizer, o Japão ao contrário, né? O Japão está em... mas o Japão gosta de música brasileira há muito tempo. Muitíssimo. Né? Quando eu estive lá, eu dava de presente para as pessoas, que é um hábito, né? Quando você chega, CDs de música brasileira, eles ficavam alucinados, né? Mas o Japão já teve o seu momento mais forte em relação ao business, ao show business, até por conta dessa recessão que já vem se arrastando já longa data, né? Esse fenômeno, Tamara, que aqui se consome cada vez menos CD, pela facilidade que você tem de reproduzir na internet, pessoas mandam... Acho que alguém compra um CD e esse CD vira 500 numa comunidade. Esse fenômeno também acontece lá fora? Lógico, está acontecendo no mundo inteiro, isso já é um outro assunto, né, que a gente poderia entrar, que é realmente uma crise na indústria fonográfica e, por consequência, também o renascimento de uma outra coisa que ainda não se sabe, uma nova ordem mundial também, uma nova ordem musical, vamos dizer assim. Agora, o que se sabe é que, como eu falei anteriormente, os artistas estão vindo fazer show no Brasil e estão cada vez fazendo mais, como eu tive na Sérvia, a própria Amy também teve na Sérvia, teve aquela coisa toda. E a gente está viajando muito porque realmente hoje os artistas vivem mais de show do que realmente da própria indústria fonográfica, que de uma certa maneira vive momentos aí bem... Vamos lá para São Paulo. Evento não tem muito, não? Evento de empresa, tem, congresso. Eu faço demais. Que bom, mais uma área de negócio. Clóvis Rossi, você falava da questão da desordem mundial, eu queria lhe perguntar se há necessidade, por exemplo, como muita gente tem apontado, de um país como o Brasil estar à frente, liderar essa retomada econômica ou esse novo posicionamento geopolítico, ou o que importa a essa altura é estar entre os principais participantes e ajudar o mundo, Clóvis Rossi? Não, eu acho que o Brasil tem condições realmente de participar ativamente. Quer dizer, não, liderar acho que é um pouco forçado, porque ainda é um país emergente, ainda não emergiu completamente. Mas teve um papel muito importante nas reuniões do G20 durante o período da crise, teve um papel muito importante na reforma parcial ainda do Fundo Monetário Internacional, dando mais voz e voto aos países ditos emergentes, inclusive o próprio Brasil. Agora,